ao vivo. Eu sou relator de um projeto de alguns senadores, entre os quais o Randolph Rodrigues e o Lindenberg Faria, que extingue essa interpretação que viabilizou essa história de auxílio moradia. Eu quero apresentar o meu relatório final na terça ou na quarta-feira da semana que vem, que é o dia que se reúne a Comissão de Constituição e Justiça. E para isso, antes disso, eu gostaria de discutir com vocês que me acompanham a proposta que eu formulei. Então, o que eu vou apresentar para vocês aqui agora é uma versão preliminar, uma versão para discussão. Ela pode até se transformar na versão definitiva, mas vai depender desta discussão que estou fazendo com vocês aqui no Face Live e com juízes, promotores e juristas para os quais eu enviei esta versão preliminar à espera de críticas a favor ou contra e colaborações para o seu aperfeiçoamento. Eu vou ler para vocês, eu já postei isso no Facebook, o texto, já postei na minha página, já postei no YouTube e através do Twitter vocês podem ter acesso ao texto também. Mas eu vou fazer agora uma leitura. Eu estou aqui com a versão no computador do meu parecer e eu vou ler o inteiro teor do parecer para vocês. Da Comissão de Constituição e Justiça, sob a proposta de emenda constitucional número 41 de 2017. Primeiro signatário, Randolph Rodrigues, que altera o artigo 39 da Constituição Federal para vedar o pagamento de auxílio moradia aos membros de poder, qualquer poder. O relator sou eu, Roberto Requião. Relatório. Vem ao exame desta comissão a PEC 41 de 2017, que se destina a alterar o artigo 39 da Constituição Federal para vedar o pagamento de auxílio moradia aos membros de poder. A PEC contém apenas 2 artigos. O primeiro propõe alterar o disposto no parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição Federal, incluindo em seu texto atual a vedação de pagamento de auxílio moradia ou equivalente. O texto atualmente vigente, incluído pela emenda constitucional número 19 de 98, determina que, parágrafo 4º, o membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e os secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, 10 e 11. Os citados incisos 10 e 11 limitam-se a prescrever que os subsídios devem ser fixados por lei, artigo 10, e a definir seus tetos, inciso 11, inciso 10 e inciso 11. O artigo 2º cuida exclusivamente de estabelecer a vigência a partir da publicação da emenda constitucional. Vamos à análise. Regimentalmente, cabe à Comissão de Constituição e Justiça o exame das propostas de emenda constitucional em conformidade com o que dispõe o artigo 356 do Regimento Interno do Senado. Quanto à admissibilidade da PEC número 41 de 2017, preenche o requisito do artigo 61 da nossa Carta Magna, tendo sido subscrita por mais de 1/3 dos membros da Casa. Mais de 1/3 dos senadores apresentaram esta emenda constitucional. Não se vislumbra também
qualquer óbice à sua aprovação, porquanto não se fazem presentes as circunstâncias que prejudicariam a aprovação da emenda constitucional previstas no artigo 61 e parágrafos 1, 4º e 5º da Constituição Federal e nos artigos 354, parágrafos 1 e 2º e 373 do Regimento Interno do Senado Federal. O exame formal do texto revela que a proposta mantém pleno respeito às cláusulas pétreas constitucionais, não havendo qualquer razão jurídica que recomende ou impeça a sua aprovação. Verifica-se ainda que sua matéria apresenta perfeita harmonia com os princípios e os valores defendidos pela Constituição Federal. No mérito, a proposta é mais que salutar, pois gera uma especificação do texto constitucional de modo a evitar sua violação por meio de uma aplicação inadequada, ampliada do inciso 11 do artigo 39 da Carta Magna, que define os limites da remuneração dos agentes e dos servidores públicos. O que se tem observado é que, comumente, membros de poder têm sido contemplados com auxílio moradia como forma de desvio da regra constitucional limitadora da retribuição pelo exercício do cargo. Afigura-se aqui um verdadeiro engodo. Revela-se uma falácia atribuir a alguém um auxílio moradia quando esse agente passará a residir fora de sua residência anterior. Da mesma forma, revela-se falacioso o argumento amplamente difundido de que os subsídios de agentes políticos estriam muito aquém dos percebidos por determinadas carreiras, em certa medida equivalentes da iniciativa privada. Tal entendimento desnatura a essência do serviço público, até mesmo porque várias carreiras destinatárias de auxílio moradia têm subsídios de valor próximo ao do teto salarial, o que, em termos da realidade do país, assegura uma vida digna ao detentor do cargo. Destaque-se que essa situação não se confunde com os deslocamentos temporários, vez que esses devem ser cobertos por diária. Não se está aqui, também, retirando do agente o direito de receber ajuda de custo por alteração do local de residência. Todavia, o exercício do cargo com lotação em determinada localidade pressupõe a residência naquele local. Certo é que conceder auxílio moradia a alguns agentes públicos em local em que terá a residência e não conceder a outros viola a regra da igualdade de todos perante a lei. O agente político é espécie de gênero, agente político, e, nessa qualidade, uma vantagem como auxílio moradia configura um desrespeito ao direito dos demais. Além disso, qualquer agente público deveria, ao aceitar o cargo, submeter-se à regra constitucional que limita sua remuneração ao teto, que corresponde ao subsídio pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que constitui também o teto dos poderes legislativo e executivo. Afrontar esta regra corresponde a pôr os cargos hierarquicamente inferiores em posição remuneratória de maior valor, apontando para uma relevância superior aos cargos inferiores.
se é de se conceder auxílio moradia a uns agentes públicos, os agentes políticos, que se conceda também aos demais, em homenagem ao princípio da igualdade de todos perante a lei. Além disso, na prática, o que se tem visto é que há inúmeros agentes públicos que, a despeito de estarem recebendo subsídio de valor próximo ao do ministro do Supremo Tribunal Federal, estão recebendo auxílio moradia, o que resulta em uma forma de burlar a norma constitucional que define os limites remuneratórios. Observe-se ainda que quando a emenda constitucional número 19 estabeleceu o sistema de remuneração por meio de subsídio, ficou determinado que o subsídio reuniria todas as verbas remuneratórias em um único valor, tornando inconstitucional desde então qualquer acréscimo remuneratório. Pode alguém alegar em juízo que o auxílio moradia não teria caráter remuneratório, mas sim indenizatório, e que, assim, não poderia estar compreendido no conceito de subsídio. Ledo engano ou fraude de interesse. Ao tratar do salário mínimo como direito dos trabalhadores, a própria Constituição atribui a ele a função de atender às necessidades vitais básicas dos trabalhadores e as de sua família, tornando descabida a alegação eu estou aqui me perdendo um pouco, ledo engano ou fraude de interesse. Ao tratar do salário mínimo com o direito dos trabalhadores, a própria Constituição atribui a ele a função de atender às necessidades vitais básicas dos trabalhadores e às de sua família com moradia e alimentação. Partindo desse preceito, verifica-se que a moradia tem natureza de gasto básico do trabalhador, a ser suprido a partir da aplicação de seu salário, tornando descabida a alegação de natureza indenizatória. Não se confunda, todavia, tal situação com aquela em que a administração pública possui imóveis funcionais destinados a pessoas que obrigatoriamente exercem cargos temporários. É o caso, por exemplo, dos militares no Brasil. Nesse caso, forçoso é reconhecer que, a contrário senso, a não utilização do imóvel pelos agentes públicos constituiria uma perda de eficiência por parte do poder público, na medida em que deixaria de aplicar os imóveis residenciais na função para a qual existem. Por tal razão, proponho a aprovação do artigo 2º, que admite tal hipótese, desde que o interessado não possua imóvel no local em que vai residir e desde que o imóvel já seja de propriedade do ente público. Igualmente, não se pode olvidar a necessidade de se conceder auxílio moradia a detentores de mandato eletivo, por tempo determinado, uma vez que a eles não é dada a oportunidade de fixarem residência na sede do poder em que exercerão o mandato. Para tanto, sugiro a inserção do artigo 3º no substitutivo. Na prática, verifica-se que a presente emenda constitucional nem mesmo deveria existir, pois atribua a ela uma natureza puramente interpretativa, já que, como dito, o conceito de subsídio nem mesmo comportaria qualquer acréscimo remuneratório como é o auxílio moradia. É a tal história da liberdade hermenêutica, da liberdade de interpretação dos agentes públicos. O que eu tenho insistido é um verdadeiro absurdo e que pretendo limitar, coibir, acabar com os exageros naquele meu projeto de abuso de poder. Todavia, o que se tem verificado
é que a autonomia administrativa de órgãos da administração pública tem sido utilizada como desculpa para o exercício legiferante, na mais absoluta afronta ao princípio da legalidade, quando se refere à remuneração de agentes públicos, especialmente a membros de poderes. Repito, a tal liberdade hermenêutica. A lei diz que é preto, o agente público, a corporação a que pertence, diz que a cor é rosa, azul, violeta ou branco. E não se atém à vontade explícita da lei e do legislador. O exame mais simplório da divulgação de dados remuneratórios dos agentes públicos em cumprimento à lei da transparência revela um absoluto descaso de órgãos públicos para com as regras constitucionais que impõem a reserva legal ao estabelecimento do valor das remunerações, muito especialmente o inciso 10º do artigo 37, que determina que, 10º, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica. E a lei é um ato jurídico complexo com a participação dos três poderes. Outra burla aos princípios da economicidade e da moralidade é o pagamento de diárias em caso de deslocamento do servidor dentro da mesma região metropolitana, por exemplo. Com vistas a evitar tal desvio, proponho a inserção do parágrafo 22 no artigo 40. Da mesma forma, as normas constitucionais que limitam as remunerações e os subsídios dos valores recebidos pelos ministros do STF têm sido permanentemente burladas. Quando qualquer órgão ou entidade pública, ao proceder os cálculos de processos administrativos ou judiciais que acrescentam valores a remunerações passadas, deixam de considerar os limites impostos pelos dispostos no inciso 11 do artigo 37. Por tal razão, impõe-se ainda que, com efeitos desde janeiro de 2018, vedar qualquer pagamento de remunerações passadas em que o valor a ser acrescido a cada mês, somado ao valor bruto que efetivamente foi recebido no respectivo mês, ultrapasse o limite aplicável a cada mês. Daí a razão para a inclusão do artigo 4º na presente PEC, ressalvados os casos de valores recebidos antes de 2018. Não recomendo a aplicação retroativa dos valores recebidos a título de auxílio moradia. Primeiro, porque com certeza a maior parte dos beneficiários os recebeu de boa fé. Segundo, porque tal medida violaria o princípio básico da segurança jurídica. Voto. Feitas estas considerações, opinamos pela constitucionalidade e juridicidade da matéria e, no mérito, votamos pela aprovação da presente PEC na forma de emenda a seguir apresentada. Emenda substitutiva a seguir apresentada. Emenda substitutiva à PEC 41 de 2017. Altera o artigo 39 da Constituição Federal para vedar o pagamento de auxílio moradia aos membros de poder, excepcionadas as determinações e dá outras disposições. Eu abro aqui um parênteses para dizer a vocês que na leitura do relatório eu verifiquei alguns erros de datilografia, alguns erros de concordância em função da pressa com que foi datilografado. Não foi datilografado por mim, mas foi com muita urgência que solicitei a datilografia. Isso tudo vai ser corrigido devidamente na versão final. Mas vamos então à emenda. As mesas da Câmara, do Senado e dos deputados,
nos termos do artigo 3º, do artigo 60 da Constituição Federal, do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional. Artigo 1º. O artigo 39 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 39. Vamos lá. Parágrafo 4º. O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de Estado e secretários estaduais e municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, bem como o pagamento de auxílio moradia ou equivalente, obedecido em qualquer caso o disposto no artigo 37, 10º e 11º. Parágrafo 5º. A administração pública não pagará diária a qualquer agente público quando do seu deslocamento para município que, em relação à localização em que exerce as suas atividades funcionais, 1. Situa-se na mesma área metropolitana, ou 2. Diste até 100 km. Artigo 2º. Admitir-se-á o uso de imóveis funcionais pelas pessoas a que se refere o parágrafo 4º do artigo 39, desde que sejam atendidas as seguintes condições. 1. Os imóveis já sejam de propriedade da administração pública quando da publicação dessa emenda constitucional. E 2. O interessado não possua imóvel no local onde passará a residir, assim entendido o município ou o Distrito Federal. Artigo 3º. Excepcionam-se a regra do parágrafo 4º do artigo 39 quanto ao auxílio moradia os detentores de mandatos eletivos por tempo determinado, desde que 1. Não possuam imóvel no local da sede do órgão em que vão exercer seu mandato. 2. Residam efetivamente em local distinto da sede do órgão em que vão exercer seu mandato. 3º. Não exista imóvel funcional disponível. Artigo 4º. Em qualquer processo em que se reconheça aos agentes públicos o direito ao pagamento de acréscimos em verbas remuneratórias ou subsídios passados, o cálculo do valor mensal devido deverá se submeter aos limites estabelecidos no artigo 37, 11º da Constituição. 11 da Constituição. Parágrafo único. Todos os órgãos e entidades públicas que tinham, na data de 1º de janeiro de 2018, valores a pagar decorrentes de processos em que agentes públicos tenham obtido o direito ao recebimento de remunerações ou subsídios atrasados, deverão apurar os valores devidos, levando em consideração os limites constitucionais a que se refere o artigo 4º dessa emenda constitucional, observando-se as seguintes regras. 1. Caso o valor apurado seja positivo, deve-se proceder ao pagamento na forma ajustada administrativa ou judicialmente. 2. Caso o valor apurado seja negativo, deve-se desconsiderar tudo o que foi pago até 31 de dezembro de 2017 e promover a devolução aos cofres públicos dos valores recebidos a partir de 1º de janeiro de 2018. Artigo 5º. Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação com efeitos. 1. A partir da publicação quanto às regras do artigo 1 a 3º e 2. Ex tunc, ou seja, desde sempre, quanto ao artigo 4º, observado o disposto no parágrafo único. Salas das Sessões, senador Roberto Requião, relator. Eu fiz a leitura para que vocês que estão em sintonia comigo agora, ou outras pessoas, pudessem acompanhar esse texto por via oral. Mas ele está publicado
na minha página do Senado, no meu Face Roberto Requião, e tem links que vocês podem acessar pelo Twitter e está publicado também, se não me engano, até agora foi o que eu determinei ao pessoal do gabinete, no YouTube. Eu acho que o texto está razoável, mas como nada é perfeito, ele está aberto à discussão. Eu quero críticas positivas ou negativas, mas que venham acompanhados com sugestões. Agressões, grosserias serão completamente ignoradas e os seus remetentes serão deletados do acesso às minhas páginas na internet. Mas qualquer crítica favorável ou desfavorável, contrária, será respeitada. É uma discussão muito séria. Fiz isso sem rancor, sem partidarismo, mas pensando em que a emenda constitucional 19, já da época do Fernando Henrique, tinha resolvido isso. Mas as tais hermenêuticas, a liberdade administrativa dos poderes e essa liberdade de interpretação para mudar completamente o teor da lei foi sabotando a emenda constitucional 19, que era altamente moralizante. Minha gente, está aberta a discussão. E eu vou levar essa discussão até quarta-feira da semana que vem. Na terça ou na quarta-feira, analisando as sugestões que me sejam enviadas e as sugestões de juízes, de promotores e de juristas para os quais eu enviei o texto ou que tiveram acesso ao texto pelos meios que eu proporcionei na internet, farei uma versão final e apresentarei à Comissão de Constituição e Justiça. Minha gente, é um trabalho comum, é um trabalho feito com espírito público e a participação de vocês estará consagrando o uso da internet no trabalho legislativo. Valeu, um abraço e obrigado pelas contribuições, favoráveis ou contrárias, que vocês venham a fazer. Valeu, minha gente!